Oi, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago. Eu cheguei a criar um canal focado para corrida no ano passado, né? Eu tenho alguns vídeos lá, mas não foi para frente, enfim, não era para ser o projeto, né? E eu tô querendo voltar a gravar, compartilhar meus vlogs já faz um tempo, mas sendo bem sincero, por motivos mentais, enfim, psicológicos e tudo mais, eu acabei não voltando a gravar, né? E aí hoje eu decidi, então, dia 20 de janeiro, o nosso primeiro blog aqui para o canal, nessa história que iremos construir juntos, né? Eu resolvi voltar a gravar, voltar a compartilhar, enfim. Ainda vou traçar a ideia de como é que vai ser o roteiro dessa minha vida, como é que eu vou compartilhar aqui, se eu vou postar um vídeo por semana, se eu vou postar dois, enfim. Iremos vendo conforme formos gravando durante o dia, né? E eu queria, nesse primeiro vídeo, conversar um pouco de vocês com vocês, né, sobre uma ideia que eu tive agora, que é dar um tema para o meu ano. E aí, por que que eu tô falando isso? Eu tinha algumas metas ano passado, né? Dentre elas, uma era correr a São Silvestre, que, para quem não sabe, ela acontece no dia 31 de dezembro, no famoso virada, né? A corrida de manhã e à noite nós temos a noite de Réveillon. E eu tinha uma outra meta que era correr 12 corridas ao todo durante o ano. E aí, por que 12 corridas? Porque em 2023 eu tinha colocado a meta de pelo menos correr duas corridas, né? Uma por semestre, e no final acabou que eu só corri uma, que foi a corrida do Atmol Run, né? Foi a minha primeira corrida aí, corri em casa, fiquei feliz por isso. Mas acabei não cumprindo essa meta, então ao revisar as metas para o ano passado, eu falei: "Quer saber? Eu não vou só dobrar a meta, né, vamos chutar o balde, vamos realmente fazer isso acontecer". E aí eu acabei estipulando, então, que eu iria correr no mínimo uma corrida por mês durante o ano inteiro. Graças a Deus, a todo esforço, todos os treinamentos, consegui. Eu, além de ter corrido as 12, eu acho que eu corri 13 ou 14 corridas ao todo, e também consegui correr a São Silvestre, né, concluir a São Silvestre. E por que que eu tô compartilhando todos esses feitos? É porque quero compartilhar para vocês conseguirem entender o poder de estipular metas, sabe? De colocar objetivos na vida, seja no curto, médio ou longo prazo, e fazer isso acontecer. Eh, a minha mãe acabou falecendo em dezembro de 2023, então o ano passado foi um ano muito difícil para mim, em termos, né, psicológicos, mentais e etc e tal, de entender o que estava acontecendo, me adaptar a essa nova vida. Então, eu fui morar sozinho, eu acabei terminando meu relacionamento de mais de 5 anos, 6 anos praticamente, e eu estava passando pelo falecimento da minha mãe que, tipo, passou um mês, assim. E aí tive as 3 coisas juntas, então, vim morar sozinho, ficar refletindo sobre o relacionamento, ficar refletindo sobre a perda da minha mãe, né, a Mel tá não posso não na luz ali, isso é muito fofo. Desculpa, deixa eu pegar ela aqui. Vem cá, amor. Vem cá. Parece meu câmera. Oi, gente. Eu sou a Mel. Uhum. Filha, tá bom, vai lá. Chão, tá bom? Então, assim, graças a eu ter estipulado essas metas, ter estipulado os objetivos agressivos pro ano, foram eles que me motivaram em momentos difíceis, sabe, em dias que eu acordava triste, em dias que, pô, estava chovendo, estava frio, sei lá, que eu poderia mil e umas desculpas para não fazer aquilo, sabe. E aí, como eu tinha esses objetivos, né, essas metas, eu não podia deixar de treinar, não podia ficar em casa, porque eu precisava alcançar aquilo que eu tinha estipulado pra mim mesmo, né, a meta pra minha vida, pra mim. Então, se você ainda não traçou algum objetivo, alguma meta pra esse ano, eu aconselho que você pare um tempo, pode ser que você não gaste muito, pode ser que você gaste bastante tempo. Eu gosto de reservar ali praticamente um dia para eu poder pensar com calma, né, ter as pausas, enfim. Esse dia não iniciou sendo hoje, mas a partir do almoço eu comecei a perceber que era para ser o dia, que já estava na hora, que já estamos no dia 20, né, já vai acabar janeiro, e a gente não precisa de um domingo, a gente precisa de um dia 1, a gente precisa querer começar. Então eu vou estar começando o meu ano no dia 20 do 1, entendeu? Se você não começou, se você está começando agora, ou se você já começou,
Escreve aí pra mim que dia que vocês estão começando, os objetivos do ano de 2025 pra gente poder conversar e depois no final do ano a gente voltar e ver aí os objetivos que a gente cumpriu, que a gente conseguiu alcançar, né. Então assim, e é muito engraçado esse ser o primeiro vídeo, o primeiro tema do nosso blog, né, falando sobre objetivos, porque depois que eu corri a São Silvestre, que era a minha última meta do ano, eu fiquei até agora mais tranquilo, né. Eu cheguei a semana passada a organizar minha rotina de horários, como que eu ia separar ali, né, os blogos durante os dias, mas confesso que ainda não tá funcionando direito, ainda pra mim acordar tá um pouco difícil, e em termos de treino eu não tô indo treinar, assim, eu tô realmente ainda pecando nesses pontos, principalmente de academia, né, mas corrida, por exemplo, eu não corri nenhum dia nessa semana que passou, eu só fui jogar bola. Então eu tô sentindo os efeitos, tô sentindo como meu corpo não tá mais, não é nem energético, assim, mas me fugiu a palavra agora, mas assim, eu estou mais preguiçoso, né, vamos falar do outro lado, eu tô me sentindo mais preguiçoso, mais cansado, assim, sabe, a minha disposição, pronto, perfeito, não, a minha disposição não tá sendo a mesma. Então, hoje eu quero esse dia pra escrever as metas, pra escrever os objetivos, pra justamente quando a gente começa a visualizar onde a gente quer chegar, ficar muito mais fácil passar por todo esse processo, né. Eh, independente do objetivo, a caminhada normalmente não é fácil, mas esse é o importante da gente estipular objetivo e sempre estipular prazos também, tá. Claro que tem alguns objetivos que a gente não consegue colocar um prazo, mas, por exemplo, se é, sei lá, vamos pensar, por exemplo, na corrida, quero correr 5 quilômetros, coloca um prazo, sabe, até dia 31 de março eu vou estar correndo 5 quilômetros. Ou, por exemplo, quero mudar de apartamento, coloca a data máxima que você quer mudar de apartamento. Mas assim, isso de uma forma planejada, entende? Por exemplo, não adianta eu falar que eu vou correr até março, e aí eu vou deixar para na última semana de março treinar e chegar nos 5 quilômetros, entendeu? Você não vai conseguir. Não dá pra você falar que você vai mudar de apartamento se você não tá se preparando, se, por exemplo, você não tá pesquisando aluguel, você não anunciou, sei lá, você não nem conversou, por exemplo, vamos supor que você mora de aluguel, você ainda nem conversou, né, com o dono ali do imóvel que você tá pensando em sair, enfim, não começou a dar os primeiros passos, né. Então a gente primeiro precisa entender realmente o processo que vai ser essa caminhada, pra daí sim você poder estipular o prazo. Então, se você quer começar só com os objetivos, super legal. Tranquilo, porque é um estilo para o ano, né. E é bom você também não coloca um prazo nesse sentido, porque dependendo do objetivo você pode deixar ele mais para o final ou já fazer no começo, enfim. Tô gravando com uma câmera antiga que eu achei aqui no apartamento da minha mãe, então acho que vai trazer uma identidade diferente, né, para o nosso vlog. E eu quero sempre estar batendo esse papo com vocês pelo menos uma vez por semana, e aí conforme vai acontecendo, conforme eu vou vivendo a minha história, a gente enxerga aí algum assunto pra gente vir trocar essa ideia. Qual que foi minha reflexão que eu tive hoje? Vamos pensar, por exemplo, hoje eu postei a foto da São Silvestre, né, e aí, na São Silvestre tem uma brincadeira, né, um slogan que é: "Quem tem medo dá brigadeiro". Então meio que é um tema ali da corrida, né, você tem medo da brigadeiro? Você consegue vencer a brigadeiro? Por quê? No último na última, eh, pra você chegar na Paulista, né, que é onde é a chegada, você precisa subir uma parte do começo da brigadeiro até ela chegar na Paulista, e é uma inclinação bem considerável, assim, né, é bem legal, a atmosfera que fica na Brigadeiro da galera torcendo, e aí ali no 14º quilômetro tinha uma galera dando gole de cerveja, que pra mim foi uma novidade que eu nunca tinha visto, assim, se eu fizer alguma prova que eles estavam eu não vi, né, então assim, achei muito legal esse clima, assim, e cara, principalmente a atmosfera, né. Ali em clima de ano novo, de réveillon, de festa, de corrida, muito bom. Aconselho muito, se você não correu ainda São Silvestre, corra São Silvestre. Fugir um pouco do assunto, né, mas a ideia é justamente isso, é ser um bate-papo, não ser algo muito de roteiro. A corrida tem um tema, normalmente as marcas também, né, tem tema, assim, as corridas ou alguma campanha ali tem um tema por trás dessa identidade. E aí por que que eu falo que é legal ter um tema, né, pra sua vida? Porque aí, por exemplo, pra mim, se eu for enxergar 2024, eu diria que foi reconectar com o meu interior, entendeu? Entender o meu interior, entender o que o Thiago gosta, o que o Thiago quer fazer, aonde o Thiago quer morar, que tipo de vida o Thiago quer ter,
sabe. Então pra mim eu acho que o ano de 2024 foi nesse sentido de reflexão, assim, principalmente analisando as coisas que eu compartilhei, né, as decisões que eu tive, assim, durante o ano, eu vi que foi isso. Mas isso é eu enxergando depois que passou o ano, né. E agora pra 2025 não, eu quero viver de uma forma mais consciente, mais ativa. Então o tema aí para o nosso blog, né, que eu vou usar para mim viver esse ano, vai ser "Viva a sua história". Então vamos começar a construir a minha história a partir, né, desse é como se eu tivesse o capítulo da minha vida até a presença da minha mãe, o que eu enxergava de vida, o que que eu enxergava, o que que eu queria, enfim. E aí, pô, a minha mãe acabou falecendo antes, minha mãe acabou falecendo de câncer, e antes de completar 50 anos, entendeu. Minha mãe faria 50 anos agora em 2025. Então, assim, ainda vai ser um pouco marcante também, né, porque é uma data bem forte, né, pô, 50 anos, então vai ser um ano que eu vou precisar também ter ainda, né, essa parte de reflexão, até porque, pô, passou só apenas um ano, sabe, é muito recente também. Enfim, é um processo, né. Então o tema aí do nosso blog vai ser "Viva a sua história", porque eu quero compartilhar minha história com vocês, compartilhar essa evolução no esporte, essa evolução, né, psicológica, enfim, de autoanálise, de entender algumas coisas, que é um assunto também que quero trocar ideia com vocês. Enfim, poder compartilhar, tanto com vocês como com eu no futuro, para quando eu alcançar os objetivos que eu quero para o longo prazo, né, que eu me enxergo daqui uns anos, eu poder voltar nesse vídeo e falar: "Caracas, foi aqui que tudo começou". Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam legal a proposta, deixa alguma dica, algum comentário, ficarei super grato para a gente poder evoluir crescendo junto, né. E finalizamos aqui o primeiro episódio do nosso documentário e vamos viver a nossa história.